Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é a Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília para o seu Política ao Quadrado. Tudo bom com vocês? Gente, olha só. Antes da gente dizer sobre o que nós vamos discutir no nosso episódio de hoje, eu tenho alguns recadinhos para dar. O primeiro é o seguinte: o Caio Barros, meu amigo apresentador, não está presente porque ele novamente se embrenhou no interior do Goiás. E quem está aqui comigo é o meu amigo, produtor, diretor e empresário Germano. Tudo bom, amigo? Tudo bem. Empresário, acho que não é uma forma boa de ser colocado, que é um empresário, né? Projeto independente. Amigo, mas eu te apresento como meu empresário, você não é, não? Você pode apresentar, não tem problema. Só achei engraçado. Não. Mas pode continuar. Tá normal, não precisa cortar essa parte, não. Eu acho bonito falar que tem empresário. Tá bom. Bom, então, você está aqui comigo gente. Hoje, está preparado? Tô 100%. Então, ótimo. A segunda coisa é um recadinho para você, ouvinte. Seguinte, se você ainda não entrou no nosso site, www.politicaoquadrado.com.br, entre e, se quiser e se puder, colabore com a gente. No site tem todas as instruções para valores e periodicidades de doações. E a gente também tem o nosso Pix, né? politicaoquadrado@gmail.com. A última coisa, Germano, antes de você falar sobre o que a gente vai conversar nesse episódio, é o seguinte: eu queria deixar um beijo enorme e dedicar esse episódio, que eu tenho certeza que vai ser um episódio histórico, para os nossos seguidores. São seguidores que estão sempre curtindo tudo que a gente faz, estão sempre compartilhando, estão sempre conversando comigo, que você sabe, Germano, que eu adoro, né? Falar com os ouvintes. Lívia _ Velas no Twitter. Isso, exatamente. Twitter.com/Lívia_Velas. Exatamente. Então, esse programa, gente, o programa de número 38, ele vai para, especialmente por conta do Instagram, para Laila Ellery e para Larissa Requelberg, e principalmente por conta do Twitter, vai para o Guto Pacheco Gondim, para o Bulemax, para o Edson, para a Gilda Bezerra e para a Liz Conte. Amores, vocês fazem a nossa vida mais feliz. E aí, Germano, a gente vai falar sobre o quê? Hoje a gente vai conversar com um cara muito bacana, que a galera já sabe, porque a galera já viu o nome do episódio, né? Então a gente vai conversar com o é verdade. senador Eduardo Suplicy, não adianta fazer mistério, vereador atualmente. A gente vai falar um pouco da história dele, um pouco da história da vida pessoal dele. Vamos falar da renda básica de cidadania, óbvio, a gente já falou sobre isso no episódio número 3, com o Leandro, mas a gente vai conversar bastante com ele, com o senador hoje, inclusive é legal porque ele fala com a gente, vai falar um pouco com a gente sobre alguns aspectos políticos da renda básica da cidadania, alguns momentos históricos que ele viveu nessa luta em defesa, desde a primeira apresentação do projeto, reuniões junto com o presidente Lula e também, mais recentemente, com o atual ministro da Cidadania do Bolsonaro. Vamos falar também de conjuntura, obviamente, claro. né, um pouco do cenário de 2022, o que ele está vendo. E vamos terminar com música dessa vez, com 2 músicas. Vamos ter uma música cantada por ele, que a gente dá o próximo episódio de graça para quem adivinhar qual música que é. Qual será? E a gente também fez uma homenagenzinha para ele, a gente também tocou uma música para ele. Então, são 2 músicas que vão tocar no finalzinho do episódio, de surpresa dessa vez. Tá bem legal a conversa, hein, Lívia? Então tá, deixa eu chamar ele então. Gente, estamos aqui com uma grande personalidade brasileira. Ele é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, é economista, administrador e professor, foi deputado estadual, deputado federal e senador pelo estado de São Paulo, atualmente é vereador na cidade de São Paulo pelo PT e é pai do André, do João e do Supla. Eu estou aqui com Eduardo Matarazzo Suplicy. Tudo bom, Suplicy? Muito bem, obrigado. Lívia Carolina, é uma satisfação conversar com vocês do podcast Política ao Quadrado, com Germano Neto e Bruno Rossetti, Daniel Madeira e todos que quiserem fazer perguntas. Tá certo. Me diz uma coisa.
O que o senhor considerou mais difícil? Vencer por nocaute uma luta de boxe lá nos idos de 1962 ou olhar nos olhos de uma pessoa e pedir voto pela primeira vez? Olha, quando eu derrotei meu adversário na estreia do campeonato da Gazeta Esportiva de Boxe, foi uma coisa assim bastante surpreendente, né? Para mim, dos 15 aos 21 anos, eu treinei boxe. Quando eu cheguei aos 21, meu técnico, Luiz Inácio Lula da Silva, que Luiz Inácio. Eu ia falar, só faltava essa. Eu falei, não acredito, revelação total. É Luiz Carlos, não era? Parece que eu vi. O nome tem a ver um pouco, que é Lúcio Inácio da Cruz. Ele Tá. disse, olha, você está lutando muito bem, acho que você deveria participar da campeonato de estreantes da Gazeta Esportiva. E eu disputei. E aí, na primeira luta, no ginásio Wilson Russo, lotado, eu levei uns 40, 50 amigos meus, mas estava cheio, eu devia ter umas 800 ou 1.000 pessoas, e quando cheguei no vestiário, o meu técnico, Lúcio Inácio, disse, olha, não vai ficar atemorizado com o negrão que vai lutar com você, que é muito forte e tal, né? E daí, a hora que eu entrei no ginásio para subir no ringue, começaram a gritar, acaba logo com esse filhinho da mamãe aí e tal. E daí, quando chegou o primeiro round, a certa altura, ele me acertou um direto no queixo, eu fui para o chão. Aí eu olhei para o meu técnico, o Lúcio Inácio da Cruz, e ele falou, espera contar até 8, que 10 é nocaute. Espera até 8 e daí faz o que você sabe. E daí eu aguardei os 8, levantei e comecei a lutar de uma maneira assim, muito especial. E aí, no segundo round, eu o derrubei por 2 vezes e ganhei por nocaute. Já na segunda luta foi muito equilibrada, não houve nocaute. O juiz deu a vitória para mim, mas daí no 2 dias depois, na Federação Paulista de Futebol, me disseram que um dos jurados tinha se enganado, colocado mais nota errada para o outro, mas escreveu meu nome na... Daí eu falei, isso não é possível, não equilibrada a luta, é melhor ter outra. Mas não deixaram, daí... Não aconteceu. Não aconteceu, e daí, tendo a ver com a sua pergunta, eu resolvi lutar por outras coisas na vida, como as que eu tenho tanto batalhado. Felizmente, em muitas ocasiões, eu consegui convencer um número de eleitores muito grande. Muito grande. Aí, eu tive vitórias, 78 deputado estadual, 82 deputado federal. Em 85, quando Jânio Quadros foi eleito, eu fui o terceiro, depois de Fernando Henrique. Em 86, fui quarto, depois de Orestes Quercia, Antônio Hermílio de Moraes, Paulo Maluf e eu. E depois foi o Senado, né? Não, daí voltei a ser professor tempo integral na GV de Economia, mas em 88, aí disseram a mim que tal você ser nosso candidato a vereador para ajudar a Luísa Erundina a ser eleita, que era candidata a prefeito e ela havia sido a minha vice em 85. E eu consegui 201 mil votos, 5 vezes mais que o segundo colocado,
E eis Que isso? por causa disso, fui eleito presidente da Câmara Municipal. Uhum. Coloquei lá em prática a norma, a transparência em tempo real é a melhor maneira de prevenir irregularidades. Chegou em 90, o próprio Lula e o PT me disseram: você está muito bem na opinião pública, Aí seja você foi senador, né? Sim. Senado. Então, eu fui eleito aí muito bem sucedido em versus Franco Montoro, Guilherme Abif Domingues, João Cunha e outros difíceis contendores, mas fui eleito 4.200.000 votos. Depois, em 92, fui candidato a prefeito, não fui para o segundo turno, mas Paulo Maluf venceu. Em 98, eleito novamente com 6.600.000 e tantos mil votos, e também em 2006 com 8.900.000 votos, e aí Três mandatos consecutivos de senador, né? Sim. E daí, em 2014 e 2018, eu fui novamente candidato ao Senado. Em 2014, acabei perdendo na reta final. Em 2018, fui. E uma coisa importante, rapidinho aqui, Suplicy, as 3 vezes que você ganhou para o Senado, as 3 vezes eram corridas de uma vaga só, né? Sim, sim. Naquelas que houve duas em 2018, aí eram 2 vagas. Eu estava na frente na sexta-feira anterior ao domingo de eleição, em outubro de 2018, mas teve eu acho que bom, quando terminou a eleição, eu até liguei para Mara Gabrilli e o Major Olímpio. Major Olímpio, isso. Major Olímpio, e eu os cumprimentei por ter sido eleito. Aí, mas eu fiquei bastante preocupado, porque desde que a Mara Gabrilli, quando eu falei com ela, ela disse: ela estava em segundo, Major Olímpio em terceiro. Daí ela disse: olha, e veja só, na sexta-feira eu estava com 20% e eles com 14%. Margem de erro 2%, mas eis que chegou no domingo, houve uma virada e eu fiquei em terceiro. Foi a mesma coisa que aconteceu com o senador Requião no Paraná, né? E aí a Mara Gabrilli me falou: olha, um amigo meu da colônia judaica me disse que um empresário fez cerca de 12 milhões de disparos em massa. Disparos, de ataques a mim no WhatsApp. social. E eu fiquei pensando, isso de sexta para sábado, né? Eu fiquei pensando o que terá sido feito contra mim. Essa história aí de fake news, a gente precisa tomar muito cuidado. Sim. Mas em 2016, eu tive 301.000 votos, a maior votação na história para um vereador. Para um vereador. E no Brasil, em São Paulo, e embora tenha havido um número muito maior de candidatos, mas eu tive novamente 167.000 votos em 2020, o mais votado no Brasil em São Paulo. Então, continua a minha batalha. Mas rapidinho, Lívia, deixa eu perguntar uma coisa ainda aqui. Mas foi mais fácil pedir o primeiro voto ou nocautear o primeiro adversário? Qual que foi mais fácil? Olha, claro que nocautear o adversário foi muito difícil, mas obter votos é algo que eu, felizmente, tenho conseguido fazer, e mesmo agora,
por onde eu ando, felizmente, eu sempre tenho sido, tanto em São Paulo como no Brasil interior, inteiro, né, mas senador? Aham, em o senhor é todos os muito lugares do conhecido. Brasil onde eu tenho ido, tem havido assim uma. Felizmente me tratam muito bem, com muito carinho. E para vocês terem uma ideia, desde que se iniciou a pandemia, no ano passado, em 23 de março, que eu passei a trabalhar, sobretudo em casa, Uhum. fazendo diálogos como esse que nós estamos tendo aqui. Sabe quantos diálogos eu fiz já? Quantos? Quantos? Procurados 2, 3, 4 vezes por dia, e sempre marcando. Foram mais de 700, com 19 estados e Distrito Federal, com mais de 8 países, às vezes de 1 hora, 1 hora e meia, 2. Então o senhor se E, adaptou bem a essa questão da pandemia e trabalhando remotamente, né? assim, eu, Uhum. felizmente, tenho conseguido e colocar os objetivos que tanto desejo contribuir para Uhum. fazer do Brasil uma nação justa, solidária e fraterna, que é o meu objetivo principal. Está Né? conseguindo. É o que sempre moveu o senhor, né? Mas deixa eu ficar um pouquinho mais no Suplicy mais jovem. É seguinte, o senhor vem de duas famílias muito tradicionais de São Paulo, né? E Sim, eu, pesquisando alguns textos biográficos, assim, eu achei que o senhor, bem jovenzinho, o senhor fez uma viagem para o leste europeu, e lá o senhor teve contato com o ideário socialista, né? As ideias mais sim. progressistas de esquerda. E aí, nesse texto que eu li, diz que o senhor estranhou um pouco o fato do partido ser único e de ter restrições de algumas liberdades civis, mas que o senhor tinha gostado muito da distribuição de renda que era feita e do fato de haver muitas creches. E aí o senhor voltou para o Brasil. E aí depois o senhor se casou, foi implantada uma ditadura militar no Brasil, o senhor foi para os Estados Unidos, fez mestrado, fez doutorado, e só em 1980 o senhor e os seus companheiros fundaram o Partido dos Trabalhadores. Eu queria saber, em 1980, depois de todo esse background que eu falei, qual era o seu ideal de um partido de esquerda no Brasil? Bem, posso dizer que desde menino, né, eu tive assim uma formação de meus pais que eram muito católicos, cristãos e tudo, e eu sou o oitavo de 11 irmãos e Uhum, irmãs, e meus pais eram sempre diziam a nós, olha, muito importante que vocês sempre se mantenham unidos, fraternos, solidários e uhum, tudo, mas eles também me ensinaram que estes valores deveriam ir para além dos muros de nossa casa. Né? Meu uhum, pai sim, foi, por 30 anos, presidente da Fundação Casa do Pequeno Trabalhador, foi prior da Igreja Nossa Senhora do Carmo, foi da Confederação das Famílias Cristãs, foi a organização do Auxílio Fraterno, do Movimento de Desfavelização de São Paulo. Eu muitas vezes o acompanhava, inclusive quando ele atendia pessoas no portão da minha casa, uhum, e às vezes falava para mim: olha, filho, mais importante do que qualquer auxílio que você possa dar a uma pessoa que vem aqui é você poder ouvir a história dela. Né? ah, que E legal, então, uma recomendação que eu guardei para sempre e também que recomendo a todos que trabalham comigo. Não é? E, e ele foi presidente por 30 anos da Fundação Casa do Pequeno Trabalhador. Às vezes eu ia com meu pai lá, eram cerca de 400 meninos de 10 a 15 anos que eram guardinhas de automóveis ou engraxates
uma parte do dia, a outra parte estudava, e eu percebi que ele era abraçado pelos meninos como se fosse um segundo pai, né? Ah, que Então, legal. na minha adolescência, eu comecei a me interessar muito, claro, observando as desigualdades tão intensas que tínhamos no Brasil, né? Ah, e isso desde menino eu observei, só para citar um episódio assim, aos 10 anos de idade, né? Eu dormia lá na minha casa muito boa, na Alameda Casa Branca, esquina com a Casa Branca, em frente ao Parque Siqueira Campos, e eis Uhum. que às vezes era meia-noite assim, eu era acordado, eu ia ver na janela e eu observava que algumas mulheres estavam levando borrachadas de policiais que colocavam Caramba. na rádio patrulha, e daí, 3, 4 dias depois de terem ficado alguns dias no distrito policial, eles estavam lá de volta vendendo seu corpo, né? São coisas que me faziam pensar, mas por que razão, né? E então, quando adolescente, bom, não, eu tinha uns 14 anos, e fui crismado e convidei para ser meu padrinho de crisma, que era noivo da minha irmã Ana Maria, com quem eu me dava muito bem, o Dilson Domingos Funaro, que depois foi Uhum. ministro da Ministro. Fazenda, e ele me deu um Uhum. livro da história de Galileu Galilei. E eu li esse livro, me fez um bem enorme, quando eu estava entrando no primeiro científico, no Colégio São Luís, e também assisti o filme da história de Nicolau Copérnico. Há um momento da história dele em que, conversando com a mãe ou com a mulher e a filha, por que você fica aí dizendo que a Terra é redonda, que ela não é o centro do universo? Você não vê que está incomodando a igreja e as autoridades do país? É porque eu quero muito descobrir a verdade. Mas por que tanto você quer descobrir a verdade? Porque é uma coisa humana. Você sabe que saber a história de Nicolau Copérnico e Galileu Galilei me fez tão bem que eu passei de ser um aluno intermediário no São Luís, passei para ser o sexto da classe, numa turma muito boa, sabe? Então, e coisas. E também na adolescência eu comecei a ter amigos que pensavam sobre o que é o socialismo, o Uhum. marxismo, o comunismo, o capitalismo. Eu tive curiosidade de saber. E quando eu concluí o segundo ano de administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, eu disse a meus pais: olha, tem uma excursão aí que vai para o Festival da Juventude pela Paz e Amizade, que era na Finlândia, em Helsinki, organizado pelos partidos mais de esquerda no mundo. E eu gostaria muito de ir, porque depois tem uma excursão pelo leste europeu e pela Europa Ocidental. Uhum. E eu, de fato, passei uns 4, 5 meses viajando pelo leste europeu e visitando a União Soviética na época, Rússia, Tchecoslováquia, Polônia, depois a Alemanha, a Suíça, a Áustria, a França, e Iugoslávia e Polônia, e não, Bulgária e Hungria. E, e eu, inclusive, vendo o muro, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, o muro de Berlim, eu cheguei assim a uma conclusão que era importante construirmos uma sociedade mais justa, mas era importante que isso fosse Uhum. feito por meios pacíficos, né? Então, eu sou assim um discípulo de tenho como meus grandes admiradores, né? Pessoas como pessoas que eu tanto admiro, ou pessoas como
Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr., né, que foi olha aqui, Sim, tinha visto. são Quadro atrás do senhor, né? pessoas que muito me inspiram, né? Por exemplo, quando foi comemorado os 100 anos da abolição da escravidão, eis que Martin Luther King Jr. convidou uma multidão, 250 mil pessoas se reuniram diante do memorial de Abraham Lincoln, que 100 anos antes havia assinado o fim da escravidão, e ele ali fez um discurso, um dos mais belos que eu conheço na história da humanidade. Nós viemos aqui para comemorar um momento tão importante para a vida dos negros, depois de tanto tempo escravizados e tudo, mas acontece que 100 anos depois da abolição da escravidão, embora na Constituição da América esteja escrito que todos terão direitos iguais à vida e à busca da felicidade, para os negros, ainda isto não é verdade e é necessário que nós venhamos a transformar isso rapidamente. Não podemos estar tomando do cálice, do chá do gradualismo, daqueles que dizem que as mudanças vão acontecer com o tempo, porque se elas não acontecerem imediatamente, a América vai viver um novo verão abrasador. Mas não vamos também ser culpados de ações erradas. Não vamos tomar do cálice do ódio, do veneno, da guerra, da vingança. Vamos sempre confrontar a força física com a força da alma, para depois, então, ele dizer coisas tais como: eu tenho um sonho de que um dia, nos morros vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Então, são lindo, né? coisas que movem o meu espírito, a minha vontade. Então, é isso. Então, em 1980, esse era o arcabouço, né, teórico, assim, que movimentou a criação de um partido, né, que é uma coisa grande, ainda mais no momento ditatorial, né? Em 10 de fevereiro de 1980, bem, eu fui eleito deputado estadual em 78. Quando foi em 1976, eu participei com amigos da campanha de Flávio Flores da Cunha Biarrimbá do MDB para ser eleito vereador. Fomos a uma pizzaria comemorar a vitória. E O senhor lá estava afiliado no MDB na época até, né, senador? Só existia MDB e Arena, né? E aí me disseram: olha, nós estávamos lá numa mesa conversando quem é que pode ser candidato da próxima vez, em 78. Como seus artigos na Folha de São Paulo, eu escrevi artigos sobre política econômica, estão sendo muito lidos, sobretudo pelos jovens, seria bom você ser candidato. E eu fui, então, conversar com Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Garuda Sampaio, Chopin, Tavares de Lima, Alberto Gomes. O que é ser um representante do povo? Me interessei, entrei no MDB, em vez da Arena, né, que apoiava o regime militar, e fui eleito. Já naquela época, eu comecei a interagir com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Lula, de São Bernardo do Campo, porque um dia um assessor do DIEESE, lá do sindicato, ele disse para o Lula: olha, hoje vai falar
na Fundação Santo André, para a minha classe, 4 anos de economia, aquele que escreve na Folha, o professor Eduardo Matarazzo Suplicy, você não quer assistir, o Lula foi. E, então, eu fiz a palestra dizendo como é que seria importante que, quando eles se formassem economistas, se transformassem eventualmente em ministros da economia, do planejamento, que conversassem não apenas com os empresários, como costumavam fazer os ministros da época, mas, sobretudo, também com os trabalhadores que serão afetados por suas decisões. Né? E aí abri para perguntas e o Lula levantou a mão, começou a falar e o professor falou: o que é que vai acontecer a hora que o diretor da escola souber que está aqui presente um perigoso líder sindical? Na hora que terminou a palestra, acabei de responder as perguntas e, quando saí no pátio, estava o Lula, o Devanir Ribeiro, começamos a conversar e o Lula falou: apareça lá no sindicato, vamos continuar a conversar, e eu não fiz. Quando foi setembro de 78, eu lancei o livro Compromisso, de artigos publicados por mim na Folha, e eu convidei o Lula e um outro sindicalista Da para... distribuição da renda e dos direitos à cidadania, né? Aí, esse livro aí chamava-se Compromisso, era um livro de artigos. Depois veio mais tarde Renda de Cidadania, a saída pela porta. Mas daí o Lula participou comigo desse diálogo, né? E daí, em 79, eu fui eleito deputado estadual, mas em 79 eu fui assim muito solidário aos trabalhadores metalúrgicos, os lixeiros, os professores, quando entraram em greve e tal. Fiz, por exemplo, em 1979, um pronunciamento em que eu contei a história, depois de entrevistá-los, dos sindicalistas que haviam sido incursos na Lei de Segurança Nacional por terem feito a greve no ABC. E também, por ser muito atento à questão da defesa dos direitos humanos, a Lia Junqueira, por exemplo, do Movimento em Defesa do Menor, me convidou algumas vezes para ir a FEBEM, verificar casos de maus tratos de menores e tudo. E por todos esses episódios, quando, em segundo semestre de 79, os que estavam fundando o PT, eles disseram: olha, nós gostaríamos que você e mais 5 deputados estaduais do MDB, Irma Passoni, João Batista Breda, Geraldo Siqueira, Marco Aurélio Ribeiro e eu, pudéssemos ingressar na fundação do PT, e assim o fizemos. Não é? E no PT eu considerei que ali estava um partido com o propósito de ter muita seriedade, ética, transparência, como sempre defendi, e que seria importante colaborar para construir, por meios democráticos, pacíficos, uma nação justa, solidária e fraterna, que continua sendo meu objetivo e, inclusive, o objetivo maior que eu tenho de... Eu quero falar dele agora, já vou fazer uma pergunta para o senhor sobre isso. Já é lei, né? Já é lei, isso, exatamente. Essa é a menina dos olhos do senhor, né? Renda Básica de Cidadania. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, se é que... Lembrando rapidinho, né, Lívia? Lembrando que a gente teve um episódio lá, para quem quiser consultar. Isso, a gente teve um episódio falando sobre a Renda Básica da Cidadania, também com o Leandro também, né? Isso, exatamente, nosso episódio 3.
A minha pergunta é a seguinte, na verdade é um pedido, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes no que constitui a sua ideia, né, de a renda básica de cidadania, de forma resumida e simples, e eu queria que o senhor falasse também, principalmente, sobre como estão as tratativas para a plena implementação da lei de 2004, porque este ano, em abril de 2021, o STF determinou que em abril de 2022 o governo federal vai ter que pagar uma renda básica, eu anotei aqui, para os brasileiros que vivem na extrema pobreza, com renda per capita entre 89 e R$ 178. Então, eu queria saber, queria que o senhor explicasse para a gente o projeto de forma simples e mostrasse para a gente como estão as tratativas para a plena implementação. Quando eu me tornei senador, em 91, abril, eu apresentei um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Quando a pessoa adulta que não recebesse, à época, 45 mil cruzeiros mensais, em torno de $150, passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. O projeto foi bem acolhido no Senado. Maurício Correia, então líder do PDT, que depois se tornou ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, foi também ministro da Justiça, deu um parecer entusiasta, favorável. O projeto foi aprovado em 16 de dezembro de 91, recebeu parecer favorável de Germano Rigoto, na Câmara dos Deputados. Ex-governador do Rio Grande do Sul, né? Em agosto de 91, quando Walter Barelli, coordenador do programa do governo paralelo de Lula, convidou a mim e mais cerca de 50 economistas simpatizantes do PT para uma reunião em Belo Horizonte. Eis que, após eu e Antônio Maria da Silveira, um economista amigo meu, termos explicado a proposta, eis que o professor José Marcos Camargo, da PUC do Rio de Janeiro, até hoje, ele ponderou, olha, será bom a garantia de uma renda, mas será interessante começar pelas famílias carentes, desde que as suas crianças estejam indo à escola, porque será uma maneira de cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza, uma vez que um dos grandes problemas brasileiros é um número tão grande de famílias onde os pais, não tendo como dar de comer em casa, pedem às suas crianças, desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade, para trabalharem precocemente. Se provermos uma renda mínima desde que as crianças estejam indo à escola, estaremos colaborando para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E ele, então, escreveu o artigo na Folha em 91 e 95, e eis que em 94 para 95, Cristóvão Buarque, governador pelo PT, então, no Distrito Federal, e José Magalhães Teixeira, prefeito de Campinas, ambos iniciaram em janeiro de 95 programas de renda mínima associados à educação, que mais tarde tiveram, e foi tendo muito sucesso, tantos municípios como Piracicaba, Belo Horizonte, Mundo Novo, Belém do Pará, Caxias do Sul e Santo André, etc., passaram a seguir aqueles exemplos e surgiram 6 projetos na Câmara e no Senado, e eis que em 1996, quando esteve no Brasil o professor Felipe Vampares, fundador da Basic Income Earth Network, da Rede Mundial da Renda Básica, esteve em São Paulo já pela segunda vez, e no Brasil, eu pedi uma audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso, e Felipe Vampares explicou, olha, o objetivo maior é um dia chegar
a renda básica incondicional universal, mas iniciar a garantia de uma renda associando as oportunidades de educação significa um investimento em capital humano. E o presidente Fernando Henrique, então, deu sinal verde para que o Congresso Nacional aprovasse a Lei 9.533, pela qual a União financiaria os municípios que adotassem programas naquela direção, e primeiro 50% dos gastos, mas depois, em 2001, 100% dos gastos para todos os municípios brasileiros. 6 meses depois veio o Bolsa Alimentação para as famílias que vacinassem as suas crianças, depois veio o Auxílio Gás. Em 2002, o presidente Lula, eleito, instituiu o Fome Zero, o cartão alimentação, que provia R$ 50 por mês, que só poderiam ser gastos em alimentos. Em outubro de 2003, o presidente Lula resolveu racionalizar e sintetizar esses 4 projetos, depois também o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, naquilo que veio a ser o Bolsa Família, que em 2003, dezembro, tinha já 3,5 milhões de famílias, foi crescendo para 14 a 15 milhões de famílias, em 14 milhões e 200 e tantas mil famílias em 2014 e 15. Durante esse período, a pobreza absoluta e extrema foi diminuindo, e também os índices de desigualdade. Mais e mais, eu, interagindo com os filósofos e economistas que estudavam a renda básica universal, incondicional, eu fiquei persuadido de que melhor ainda seria a renda básica como um direito à cidadania igual para todos. E apresentei novo projeto em dezembro de 2001, e abril de 2002 foi designado relator o ex-senador Francelino Pereira, então do PFL, ex-líder da Arena, ex-governador de Minas Gerais, que disse a mim: Eduardo, eu estou com 81 anos, não vou mais ser candidato, quero estudar seriamente a sua proposta. Eu dei o meu livro, Renda de Cidadania, A Saída pela Porta, que havia acabado de ser publicado em fevereiro de 2002 no Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Ele leu e me disse: Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal, pela qual, para cada despesa, é preciso ter a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga: será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados? E eu, então, lembrei do ensinamento notável de James Edward Mead, um prêmio Nobel de Economia, que nasceu em 1907, faleceu em 1995, e que escreveu uma trilogia sobre a gatotopia, que significa um bom lugar em grego, e onde ele conta que, por um longo período, ele esteve em busca de utopia. Por mais que navegasse, não conseguiu encontrá-la. No caminho de volta, deparou-se com a gatotopia e, chegando lá, tornou-se amigo de um economista que lhe disse: olha, os agatotopianos sabem onde fica a utopia, mas não vão lhe contar, porque eles têm uma diferença muito grande com os utopianos, que são seres humanos perfeitos que criaram um lugar perfeito, enquanto que nós, agatotopianos, somos seres humanos imperfeitos, que cometemos as nossas bobagens e perfídias, como eu às vezes o faço. Você
comete, às vezes, alguma bobagem ou perfídia, Lídia? Hoje eu já devo ter feito umas 3. Então, eu, às vezes, para mim é tão difícil, às vezes eu cometo uma bobagem, depois, para reconquistar minha namorada, tem que fazer um esforço enorme. Mas, eis que então, ele estudou os arranjos sociais de Agatha Tupi e verificou que eram os melhores que ele havia encontrado até então para atender os objetivos que a humanidade e os economistas tanto queriam de liberdade e maior padrão de vida possível e maior igualdade. Primeiro, muita flexibilidade de preços e salários para que alcançar a melhor alocação de recursos e a maior produção de bens e serviços com os recursos e a tecnologia vigente. Segundo, muita interação entre capital e trabalho, se possível, serem contratados os trabalhadores não apenas por salários, mas por cotas e participação nos resultados. Mas, quando às vezes você tem períodos de recessão, desemprego, e a flexibilidade de preços, salários e as cotas podem decrescer, então você precisa de um outro instrumento, que é justamente a renda básica universal. Uhum. No capítulo final, James Smith diz: o importante é você caminhar firmemente em direção a seus objetivos e instrumentos, porque se você quiser aplicá-los todos simultaneamente, aí vem as grandes instabilidades políticas, e isso para quem tinha assistido à Primeira Grande Guerra Mundial, à Segunda Grande Guerra Mundial, as revoluções comunistas da Rússia, da China, de Cuba, os golpes de Estado por todos os continentes. E eu, então, me lembrei de Agatha Tupia e disse ao Francelino Pereira: eu aceito, sim, que será instituída por etapas a critério do Poder Executivo. E, graças a este parágrafo, o Senado, em dezembro de 2002, aprovou a proposta de todos os partidos em novembro de 2003. A Câmara dos Deputados, presente na Comissão de Constituição e Justiça, em nada falou contra o então deputado federal Jair Bolsonaro, hoje presidente, e foi para o presidente Lula sancionar ou não. Eu conversei, então, com o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que disse ao presidente como é para ser instituído gradualmente, é factível, pode sancionar, e ele sancionou numa maravilhosa cerimônia, onde até minha mãe, com 95 anos, ela faleceu aos 115, mas... Dona Filomena, 115? né? Foi 115? Dona Filomena estava lá, e também o Felipe Vampares, a maior autoridade sobre esse tema. Ô, Suplicy, Suplicy, foi com 115 anos? Desculpe, a minha mãe faleceu em, acho que 103 anos, desculpe. Tá. Mas mesmo assim é bastante, não, mesmo né? assim, muito tempo. E foi em 2003. Não, agora, você me desculpe, depois eu calculo direito. Tá bom. Mas ela estava presente na cerimônia da lei da renda básica. Isso, ela estava presente, sim. Que bacana, cara, que bacana. E como que está hoje? O senhor tem bem. falado com interlocutores do governo atual por conta dessa decisão do Supremo? Eu tenho escrevi para o ministro Paulo Guedes, faz 3 semanas eu tive uma audiência de 1h30 com o ministro João Roma, da Cidadania, e eu expliquei a ele o porquê que considero melhor a renda básica incondicional, igual para todos, e que já é lei. E, felizmente, conforme você mencionou,
a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul encaminhou, impetrou um mandado de segurança, um mandado de injunção ao Supremo Tribunal Federal, pela qual, em nome de um morador de rua, Alexandre da Silva Português, 51 anos, morador de rua em Porto Alegre, epilético, que recebe R$ 89 por mês. Então, em nome deste senhor Alexandre, a Defensoria Pública encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, que acatou, por decisão dos 11 ministros, o mandado de injunção, pelo qual o governo Bolsonaro deverá, em 2022, no ano que vem, fazer com que se inicie a regulamentação da Lei 10.835, de 2004, portanto, de 17 anos e pouco atrás, de maneira a prover a todos que estejam em condição de pobreza extrema ou pobreza absoluta, em valores que precisarão ser ajustados. A decisão do Supremo determina ao governo que ajuste os valores que você mencionou, que são de 2018, e agora vão ser maiores. E com a perspectiva, obviamente, de chegarmos um dia à renda básica incondicional para todas as pessoas, diz a lei, residentes no Brasil, e, inclusive, os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais. Agora, por que razão eu fiquei tão entusiasmado e considerei muito melhor a renda básica de cidadania do que a garantia de uma renda mínima somente aos que têm menos? Quais são as vantagens? Primeiro, eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinado ou em qualquer atividade que façamos, seja digamos, se uma mãe toma conta das crianças da vizinha, recebe um trocado no dia seguinte. Ou toda renda informal que a pessoa pode ter, né? Toda renda informal. Não é preciso declarar. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: olha, eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos também o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando se tem um sistema que diz: quem não recebe até certo patamar tem o direito a receber tal complemento, e a pessoa está por decidir: vou ou não iniciar a atividade que vai render esse tanto. Mas se eu iniciar a receber esse tanto, aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá um estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vai estimular a ociosidade? O que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, nas mulheres e em nós, homens. Todos nós amamos realizar uma série de atividades, mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo amor e carinho. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando da alimentação e desenvolvimento de nossas crianças. No nosso caso, a gente aqui no Política ao Quadrado, por exemplo, apesar de que a gente não teria necessidade nenhuma da renda básica, né? Mas estou falando o seguinte: tem um monte de gente que, na sua profissão, encontra o seu prazer que tem algum tipo de impacto econômico
né? E independente de ter que publicizar isso em algum lugar, né? certo? No, na, ali nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não estamos realizando atividades porque nos sentimos úteis? Sim. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada. Isso significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de uma fazenda, de um banco, propriedades imobiliárias, títulos financeiros, essa pessoa tem o direito de receber juros, lucros, aluguéis, os rendimentos do capital. E eu lhes pergunto, por acaso, para receber rendimentos do capital, uma pessoa precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Portanto, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estendemos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos da riqueza comum de nossa nação como um direito à cidadania? É uma questão de bom senso, ainda mais quando pensamos em aspectos da nossa história, como, por exemplo, o fato de, por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem ao Brasil, contribuírem para o enriquecimento de tantas famílias, sem que lhes fosse dada qualquer remuneração que mas, senador, se não fosse morar numa senzala e receber uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. Pois não. Mas, senador, deixa eu lhe perguntar duas coisas. Primeiro, você disse que teve uma reunião com o atual ministro da Cidadania, né, uma audiência que durou 1h30. E aí eu queria saber se você encontrou alguma sensibilização da parte dele em relação a esse tema, e como que fica a questão da tal lei de responsabilidade fiscal nesse atual momento. Se o quão gradual que vai demorar ainda, em qual fase dessa gradualidade a gente está para a implementação de uma renda básica que realmente impacte a vida de uma parcela significante da população no Brasil. Ainda mais numa pandemia, né? Que é o momento que a gente está precisando mais do que nunca, né? A pandemia até tapou um pouco do buraco temporariamente, sim, eu acho, isso. né? Mas e você encontrou sensibilidade? Como é que está, senador? Acredito que sim, porque nós tivemos um diálogo assim de respeito mútuo, de construção, e estas coisas que eu estou lhes transmitindo, eu expliquei a ele, entende? Agora, é interessante observar que já havia sido publicado a medida provisória de 9 de agosto, que institui o Auxílio Brasil e o Alimenta Brasil. E eu transmiti a ele que me preocupava bastante que o auxílio, essa medida provisória, extinguiu o Bolsa Família, que foi um programa muito positivo para o Brasil. E eu me imagino que do programa Bolsa Família deveríamos caminhar mais rapidamente para o caminho da renda básica universal e incondicional. Esta medida provisória define 9 diferentes formas de transferência de renda, e que são explicadas em mais de 20 dos 42 artigos desta medida provisória. Então, eu expressei a minha preocupação de que, ao invés de caminharmos mais rapidamente para um sistema incondicional, nós estamos complicando um pouco o caminho. Ele ouviu com atenção, e eu também. Ainda ontem saiu na Folha de São Paulo um artigo meu, onde
Eu até chamo a atenção que o ministro da Economia, Paulo Guedes, no projeto de lei sobre diretrizes orçamentárias, onde ele explica normas a respeito de como será atendida a nova lei de diretrizes orçamentárias, né? Ele cita que este projeto de lei procura atender à decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse projeto de lei, não, essa medida provisória, né? Terão que iniciar a renda básica gradualmente. Então, eles estão reconhecendo, mas não da forma como eu espero ver acontecer. Se me permitem aqui expressar, eu tenho assim um objetivo de vida hoje muito forte. Eu completei 80 anos em 21 de junho. 21 de junho. E tenho procurado combinar com Deus que eu possa ter a boa saúde nesses próximos anos, pelo menos até ver implantada a renda básica universal. E especialmente porque ainda não falei qual a maior vantagem da renda básica para a Lívia e para o Germano. Posso falar? Com certeza. Me contar. Não, diga lá. Diga aí. Estamos falando com o especialista. É do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano de que nos fala o grande Prêmio Nobel de Economia, professor Amartya Sen, em Desenvolvimento como Liberdade, onde ele diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade real para todas as pessoas na sociedade. Ele, neste livro, explica que, quando ele era menino, ele morava numa boa casa em Dhaka, hoje capital de Bangladesh, que era Índia naquela época, e seu pai era um bom professor. E, certo dia, brincando no jardim da sua casa, eis que, de repente, entrou um homem gritando por socorro. Portão adentro, havia sido esfaqueado nas costas, e ele, então, chamou por seu pai, que logo veio, e acompanhou seu pai levando Cademia para o hospital, que no caminho disse, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa senão de, neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. E, ao chegarem no hospital, Cademia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, conclui Amartya Sen, tipicamente este homem não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Então, para aquela mãe que, às vezes, não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, para sua avó, resolve vender seu corpo aqui no Parque da Luz, eu estive lá conversando com elas, me deram razão, ou para aquele rapaz que, não tendo como ajudar no orçamento da sua casa, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como personagem dos Racionais MCs, do Mano Brown, o Homem na Estrada, que recomeça a sua vida, a sua dignidade, sua liberdade que foi perdida, subtraída. Mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais, o dia que houver para si, para cada pessoa da sua família, uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer não, diante de uma única alternativa que lhe surja pela frente, mas que vai ferir sua dignidade. E
sua liberdade, ele vai poder dizer: agora, graças à renda básica, para mim e cada membro da minha família, eu vou poder aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso numa instituição aqui numa cidade, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos, e por isso que eu tanto acredito nesta proposição. Tá certo. Maravilhoso. Senador, deixa eu lembrar um episódio, na verdade, quero que o senhor me conte, de um episódio muito interessante nessa sua luta pela renda básica, que é o seguinte: em 2005, quando o então presidente Bush esteve aqui em Brasília, o senhor aproveitou a oportunidade, né, em alguma ocasião, para apresentar para o Bush o seu projeto. E aí o senhor disse a ele que o Alasca tinha uma política pública parecida com essa. E aí ele respondeu para o senhor: mas o Alasca tem muito petróleo. Aí o senhor foi explicar para ele que a receita para pagar a renda básica poderia advir de qualquer tipo de riqueza, e o senhor disse ainda para ele o seguinte: olha, o Iraque, que havia sido invadido pelos Estados Unidos em 2003, o Iraque tem muito petróleo também, então talvez ele pudesse também fazer isso. Eu amei essa invertida do senhor. E aí, em 2008, parece que o senhor foi para o Iraque. Foi. Isso, fez a viagem, foi fazer a apresentação, e isso acabou redundando num documentário que eu procurei até para eu assistir, não consegui achar. Então, a pergunta é a seguinte: cadê o documentário que eu quero manda para a gente que a gente vai divulgar. Por favor, manda um documentário para a gente. E como é que foi essa experiência? Porque o Iraque é um país, naquela época ainda, 2008, não tinha tido nem o Estado Islâmico ainda, né? Então, o senhor ainda pegou, talvez, numa época até melhor, né? Entre a invasão norte-americana e o Estado Islâmico. Como é que foi apresentar o projeto de renda básica num país que não tem paz, pelo menos desde a década de 80? Bem, quando o Sérgio Vieira de Mello foi designado, depois de ter sido representante da ONU, que até que houvesse a eleição ali da presidência do presidente eleito ali. E então ele foi designado pela ONU para ser o coordenador das ações do Iraque na fase de transição, quando o governo dos Estados Unidos tinha, inclusive, lá um representante que tomava conta, não é? E eu disse ao Sérgio Vieira de Mello, por carta e por telefone, que seria muito bom se o Iraque seguisse o exemplo do Alasca. Quando eu expliquei, ele achou muito bom, e ele me disse, era agosto, certo dia eu atendi o telefonema dele, e ele disse: olha, está sendo bem visto, até o Banco Mundial está considerando. E este senhor, agora me sai da cabeça o nome, que tomava conta, chegou a fazer uma palestra ali no Oriente Médio, dizendo que poderia, sim, o Iraque pagar dividendos do petróleo para todos os seus habitantes, como naquela proposição. E, infelizmente, alguns dias depois, Sérgio Vieira de Mello foi assassinado ali em Bagdá. Em 2003 foi o assassinato dele. E eis que quando eu tinha explicado isso para o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Iraque, e quando veio ao Brasil o que tinha sido o primeiro-ministro e era líder do partido majoritário, e ele me convidou para almoçar. Quando eu expliquei para ele, falei: o senhor precisa vir ao Iraque explicar isso para nós. E eu assim fui. E expliquei para
os representantes do governo foi bastante bem aceito. Mas é fato que eu, para o George Bush, cheguei a falar para ele, e mais do que isso, eu tenho escrito e repetido uma proposta que inclusive fiz para esse presidente Trump, em artigo na Folha de São Paulo, porque o que é que acontece no Alasca? No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, denominado Bristol Bay, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população continuava pobre. Então, disse o prefeito aos seus concidadãos, nós precisamos pensar, ele disse assim, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra. Muita resistência. Demorou 5 anos para ele persuadir a comunidade, uma vez instituída. Deu tão certo que 10 anos depois se tornou governador eleito do Alasca, que havia recém-descoberto, como nós, na camada pré-sal do Atlântico, enorme reserva petrolífera na Baía de Bristol Bay, no norte do Alasca. E, em 1976, aquele governador, Jay Helmut, disse aos seus, então, 300 mil habitantes, hoje são 750 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar, pelo menos, 50% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá, e deste fundo. E, então, a proposta foi aceita, porque ele quis que todos debatessem e votassem, 76 mil disseram sim, 38 mil não, e aqueles recursos passaram a ser investidos, 25% dos royalties, no Fundo Permanente do Alasca, em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos internacionais, e, inclusive, da Petrobras, da Vale do Rio Doce, do Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, de 200 empresas brasileiras, pode ver no Alaska Permanent Fund Site, empreendimentos imobiliários. O fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje 80 bilhões de dólares. Vamos supor, Lívia, que você estivesse residindo no Alasca um ano ou mais, entre 1º de janeiro e 31 de março, você teria preenchido um formulário, uma página só. Sou Lívia, reside em tal endereço, se viajei por tal qual motivo, estou aqui de volta, preenche por suas crianças e por elas recebe igual para todos, até 18 anos. Poucas perguntas. Trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o patrimônio acumulado. Olha Duas só. pessoas que lhe conhecem, Germano Neto, Bruno Rossetti, testemunho, essa declaração é verdadeira. Se assim você tivesse procedido, né, em final de setembro ou mês de outubro, por transferência eletrônica, ou se preferiu por cheque enviado à sua residência, teria lá recebido primeiro 300, depois 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foram 3.200 e tantos dólares por pessoa. No ano passado, cerca de $1.000 por pessoa, pelo direito de todos participarem da riqueza comum do Estado. Consequência, Alasca, 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos, hoje, junto com Utah, ambos com um coeficiente de 0,42,
são os dois estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui subsídio político para qualquer liderança propor o fim desse sistema. Então, eu, quando vi o presidente Trump querer gastar 50 bilhões de dólares para construir um muro entre os Estados Unidos e o México, Nossa. eu escrevi muito melhor será o dia em que houver. Ele poderia propor que injetasse aqueles 50 bilhões de dólares no Fundo Permanente das Américas, convidasse todos os países da América do Norte, Central e do Sul para todos colaborarem com o fundo e instituirmos uma renda básica incondicional para todos os habitantes das 3 Américas, porque o dia que houver uma renda básica em nossos 3 continentes, não haverá mais necessidade de quaisquer muros que separem as fronteiras de nossos países. Alguns comentários só sobre isso. Primeiro, recomendar a quem estiver ouvindo o filme do Sérgio, que é um ótimo filme para assistir, já que o senhor mencionou ele, né? Tem esse Sérgio filme Vieira, no Netflix, é um baita filme para assistir, chama Sérgio, o filme foi lançado no ano passado. E eu pesquisei aqui sobre o Fundo Permanente do Alasca, senador, e encontrei 2 informações que eu acho que são legais compartilhar, talvez o senhor já saiba, mas para compartilhar com o pessoal. Primeiro, que teve um estudo em 2018 que encontrou que o fundo aumentou em 1,8% também a quantidade de empregos gerados. A criação do fundo tem um impacto direto da geração de emprego part-time, né, e que também não diminui não aumenta o desemprego também. Não aumentou o desemprego. Então as pessoas não deixam de trabalhar por conta do fundo. Sem dúvida. Eu estive no Alasca por 7 dias e lá verifiquei que ninguém deixa de trabalhar e todos acham muito positivo esse dividendo pago a todos. Encontrei também aqui uma redução de 8% em crimes de roubos e furtos. Olha só. Também tem isso. Quando o presidente Jair Bolsonaro, naquela reunião de 23 de abril do ano passado, disse que queria distribuir armas para todo o povo brasileiro, eu fiquei muito assustado. Sim. E quando ele, então, mencionou um dia que estava com a Covid-19, precisaria ficar 2 semanas isolado no Palácio Alvorada, eu pensei comigo mesmo, acho que ele vai ter tempo de ler um livro. E eu mandei para ele de presente... verdade! De Thomas More. Eu lembro. E o gabinete dele agradeceu o presente, mas não informou. Não disse que ele tenha lido o livro. Mas ele sabe ler, será? Será que ele sabe ler, Suplicy? Não sei se ele sabe ler. Com certeza sabe. No livro primeiro de A Utopia, há um diálogo do cardeal Morton com diversas pessoas que estão discutindo sobre a pena de morte que, instituída na Inglaterra naquela época, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta. E eis que, então, Rafael Icnodeu, viajante português, contador de histórias, é o significado de Icnodeu, pondera: muito mais eficaz do que infligir esses castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de primeiro se tornar um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. Por esta razão, Thomas More, que está aqui atrás de mim, olha... Uma bela gravura essa, por sinal. Sim. Está aqui atrás de mim, é considerado um dos principais pensadores da história que fundamentou o direito à renda básica de cidadania.
Tá Os certo. principais idealizadores da renda básica, então, Thomas More. Você mandou o livro para o presidente, mas eu acho que o presidente, talvez ele até saiba ler, como a Lívia falou, mas eu acho que falta muita leitura para ele ali, viu? Não, mas tem gente que só lê o que quer também, né? Só lê o que não o contradiz, né? Aí também não vale, né? Bem, o presidente, se considerando um evangélico, poderia seguir a recomendação do meu amigo Martin Luther King Jr., que no livro Caos ou Comunidade, para onde é que nós vamos daqui para frente, diz que agora está na hora de se instituir aquele instrumento que mais eficazmente vai erradicar a pobreza, que é a renda garantida. Mas, se ele preferir seguir as recomendações daquele que é o chefe de Estado hoje, mais respeitado por suas recomendações, qual é, Lívia, por favor? O chefe de Estado mais bem recomendado? Mais respeitado por suas recomendações. Mais Hoje em dia? respeitado por suas recomendações, que, inclusive, Viagem à América Latina propugnou que todos chefes de Estado coloquem em prática aqueles instrumentos de política econômica e social que signifiquem a construção, a realização da justiça. Quem foi este? Papa Francisco, chefe de Estado do Vaticano? Exatamente. Você já leu o último livro dele? Não, não li. Como não? Não. Germano, Vou ler. Eu também não li, eu só li a última cíclica papal, só. Olha aqui, ó, Papa Francisco. Cadê? Vamos sonhar juntos. O caminho para um futuro melhor, da editora Intrínseca. Posso ler o que ele fala na página 143? Pode. Recentemente, o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos um mundo pós-pandemia. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado é vital para repensarmos um mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo, um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos no mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Veja, muito bom, tempo para a comunidade. Isso é muito importante também. Para as mulheres, isso é fundamental. Sim. Eu estava escutando a missa aqui, eu fui levar meu cachorro para batizar na igreja de São Francisco de Assis, agora aqui na... Batizar cachorro não, né? Não, abençoar, Germano, abençoar, dia 4 de outubro, dia de São Francisco. É que eu tô na cabeça negócio de filho, daqui a pouco vai vir filho, eu tô pensando nisso aí, né? Mas eu levei ele para abençoar, e aí tava do lado de fora da igreja esperando terminar a missa, e tava escutando exatamente isso, né? Na igreja de São Francisco de Assis, a importância do tempo para dar para a comunidade, né? Acho que tá certo que na pandemia a gente se fechou muito dentro das nossas casas, mas a gente tem que resgatar um pouco também desse convívio em comunidade, né? Dentro do nosso bairro, dos nossos vizinhos, do comércio local. Isso tudo é uma coisa que a gente tem que valorizar, e claro que para manter isso tudo ativo, tem um trabalho que é importante ser construído, que é esse trabalho voluntário que o Papa Francisco coloca na fala do senador Suplicy. Muito legal. É o olhar para o outro, né? Mas, senador, já que a gente, né, falou agora
um pouquinho antes do governo Bolsonaro. Vamos entrar um pouco agora em conjuntura nacional. A gente teve um pouco mais de 13 anos de governos progressistas. Sim. E aí a gente teve um impeachment, teve um movimento antipolítica muito grande, teve a própria judicialização da política, e aí a ascensão, concomitante a tudo isso, a ascensão de uma direita autoritária no Brasil. Eu queria saber o que o senhor acha, qual foi o recado que a eleição do Bolsonaro deu ao Brasil, a todos nós, e, na sua opinião, por que apesar desse desastre de gestão, tanto material quanto simbólica da pandemia, por que o Bolsonaro ainda persiste na avaliação positiva em torno dos 20%, 25%, dependendo da pesquisa? É da democracia que alguns possam ter preferências diferentes da nossa, né? Uhum. E eu, infelizmente, acho que tenho a convicção de que estes brasileiros precisariam verificar melhor o que o presidente tem feito. Quando ele venceu as eleições em 2018, ele jurou perante Deus e o povo brasileiro cumprir a Constituição. Ora, no artigo 3º da Constituição está escrito que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ora, os dados estatísticos indicam que, passados mais de 1000 dias agora de seu governo, ele está longe de estar cumprindo os objetivos fundamentais de nossa Constituição, assinalados na Constituinte. Então, eu espero que aqueles que ainda consideram que Jair Bolsonaro esteja realizando um bom governo, que meditem um pouco melhor, porque, infelizmente, a forma como tantas vezes ele age, por vezes até incitando o ódio e não falando verdades e desrespeitando a ciência e tudo, eu acho que nós precisamos ponderar aos brasileiros que ainda acham que o seu governo é positivo, que não é de bom senso e, portanto, precisamos, sim, eleger forças diferentes dessa. E eu espero que, em 2022, possamos unir as forças progressistas. Eu acho que é importante que eu, por exemplo, sou do Partido dos Trabalhadores e estarei propugnando pela vitória do candidato que já está aceitando, o presidente Lula. Tenho o maior carinho, respeito, até amizade pelo candidato do PDT, Ciro Gomes, que ainda, não sei se souberam, mas há cerca de 15 dias ele fez um diálogo comigo que foi muito positivo e onde ele expressou que, se eleito presidente, ele também vai aplicar a renda básica de cidadania. Ele até mencionou que iria dar o nome da renda básica, iria dar o meu nome, mas eu falei, isso não precisa, não. O importante é que seja instituído. Mas se ele prometeu no encontro ao vivo, promessa é dívida, né? Vai. Se ele ganhar, vai ter que cumprir.
Mas eu espero que Lula e Ciro Gomes acabem se unindo na reta final. É mais do que razoável que haja ah, o direito dele ser também candidato e ser votado, e o Lula também. Mas eu acho que na reta final ambos estarão unidos. Pode ser que haja um segundo turno entre eles também, né, É senador? isso que eu ia perguntar, se o senhor acha que é possível tirar o Bolsonaro do segundo turno? Pode até acontecer, e os dois candidatos com maior potencial para isso são justamente o Uhum. presidente Lula e Ciro Gomes. E os dois tendo. Um pode ser o ministro do outro, porque, afinal, isso já aconteceu, não é? No último dia 21 de junho, quando eu completei 80 anos, vocês sabem que está lá no meu Facebook, Ah, eu vi a sua live com o Lula. o presidente Lula fez uma live comigo, onde ele também disse que vai colocar em prática a renda básica incondicional. E a minha batalha é para que todos os candidatos a presidente venham a defender a renda básica de cidadania, né? Deixa eu perguntar uma outra coisa ali, antes de você falar, que a gente estava falando você falou sobre que a gente tem que tentar fazer com que esses brasileiros que apoiam o Bolsonaro meditem um pouco e tentem encontrar as razões para isso, né? Eu também acho que todos nós tentamos meditar para entender um pouco isso. O senhor não acha que essa força toda do Bolsonaro, claro que eu acho que tem muita teoria que explica isso tudo, não dá para simplificar como é que as pessoas chegaram a apoiar o Bolsonaro, mas eu acho que fundamentalmente isso começou a partir de uma negação a talvez a situação econômica que o Brasil se encontrava, tanto no governo do Michel Temer como no final do governo da presidente Dilma, né? Então, essa negação acabou se transformando num sentimento muito anti aquilo que estava ali, né? Então, nós somos Sim. contrários a isso que estava aí, e isso por alguns pode ser chamado por antipetismo ou E até antilulismo. mesmo um desejo de destruição, né? Porque não é simplesmente negar, mas destruir tudo que havia sido feito já, né? Uma tentativa muito rápida, assim, muito rasa até de explicar um pouco isso. Nesse sentido, apesar da força do presidente Lula nas pesquisas que se mostram, você não acha que a gente tem um desafio grande ainda também de conseguir reduzir um pouco do ódio entre as pessoas e famílias? E como é que você acha que a gente consegue fazer isso, senador? Sim. Sem dúvida, eu acho que isto é fundamental. Ainda há poucos dias, quando se comemorou o dia de São Francisco de Assis, eu até fiz uma postagem com a oração de São Francisco, que diz tanto o quanto que nós precisamos estar amando o próximo. E eu acho que o importante é nós estarmos, ao invés de incitar o ódio, praticar o amor e o respeito para com as pessoas, né? Eu vejo muitas vezes que os debates lá no Congresso Nacional e os debates públicos entre os nossos representantes, por vezes, estão indo além da conta, né? Eu procuro. Eu me lembrei até agora que, com todo respeito, mas deixa eu interromper, me lembrei de uma cena do senhor dando cartão vermelho para o Sarney no Senado, né? Foi respeitosa, mas foi uma coisa, né? Era outro Senado, né? Era outro Senado e uma manifestação muito diferente das coisas como se dão Sim, hoje. sim. Mesmo com o presidente Sarney, eu sempre tive uma relação de respeito. Eu agradeci a ele, por exemplo, quando ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo defendendo a proposta da garantia de uma renda para todos. Então, só que naquela ocasião havia ocorrido alguns problemas no âmbito da presidência do Senado,
e o que eu disse a ele é que seria próprio que ele até se licenciasse por um tempo da presidência, comparecesse à comissão de ética do Senado, explicasse tudo, e daí ele poderia voltar. E como ele não aceitou isso, daí eu apresentei o cartão vermelho, porque é algo que todo o povo brasileiro entende muito bem. Entende na hora, né? É do futebol. Suplicy, correu a notícia aqui em Brasília, acho que semana passada, de que o PT estaria fazendo gestões para que o senhor se candidatasse em 2022 a deputado estadual. Em 2020, o senhor ia tentar a pré-candidatura à prefeitura, mas aí o senhor cedeu em benefício do Padilha e acabou que nem o Padilha foi o candidato foi o Tato, né? Sim. Eu queria saber quais são seus planos para 2022, se eles existem, ou se o senhor vai terminar o mandato de vereador que o senhor está desempenhando tão bem. Olha, há uma pessoa muito querida minha que tem dito a mim, olha, Eduardo, agora você tem que passar o bastão para a nova geração e você tem que caminhar em direção do seu objetivo de fazer com que a renda básica seja aplicada no Brasil e em outros países do mundo. E eu estou propenso a fazer isso conforme tenho procurado fazer nesse nosso diálogo, sabe? Uhum. E, felizmente, ali onde eu tenho falado, eu percebo que vocês estão de acordo com a argumentação que eu tenho feito, né? Então, essa pregação precisa ser... eu preciso fazer mais e mais, esta é uma decisão firme. Eu continuarei a batalhar pela renda básica. Acho que as coisas estão meio em aberto. Será que... eu sei que tem pessoas... Ainda na semana passada, né, eu fui convidado para prestar um depoimento na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para debater o projeto da responsabilidade social do senador Tasso Gereissati, e falei das coisas que eu tenho aqui, que eu transmiti a vocês agora, e então me senti muito bem de falar ali no Senado. Até penso que eu gostaria também de novamente ser senador, mas poderia ser deputado federal, deputado estadual. Essa é uma... Mas eu ficarei muito contente se eu conseguir, ainda durante o meu tempo de vida, fiz minha ginástica hoje cedo, toda semana eu faço 3 aulas de ginástica por ano, e muita ginástica, para manter a forma. E eu espero, contando com a colaboração de vocês agora, tudo fazer para implementar a renda básica de cidadania. E, assim, o próprio Papa Francisco vai ficar muito feliz. Tá certo. Beleza. Germano, vamos chamar o senador para o nosso desafio? Vamos, vou imitar o Caio aqui, não sou a mesma pessoa, mas momento Jânio Quadros. Suplicy, esse é o momento Jânio Quadros, que é o quadro fixo do nosso programa. Seguinte, como o senhor bem sabe, o senhor até disputou uma prefeitura com ele, né? Uma eleição para a prefeitura com ele. O ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o hábito singelo de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? Sim. Eu quero que o senhor imagine que o senhor acabou de ganhar a eleição. Ganhou a eleição esse ano, 2021. E que agora, virou presidente hoje. Isso, virou presidente. A eleição foi ontem, hoje é o seu primeiro dia. E que você escolha uma pessoa, ou uma coletividade, ou uma instituição, para mandar uma mensagem. Essa mensagem ela pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de cargo no seu governo, pode ser um pedido de socorro,
qualquer coisa. E claro que o senhor tem que dividir com a gente tanto o conteúdo quanto o destinatário desse bilhetinho. O senhor vai ser presidente por um bilhete aqui no Política ao Quadrado. Não precisa escrever, o senhor fala e depois a gente vai transcrever no nosso site, vai ficar lá, presidente Eduardo Matarazzo Suplicy Quadros. O presidente Eduardo Matarazzo Suplicy está dando a informação tão importante para o povo brasileiro e para os povos do mundo de que, no Brasil, a partir do ano 2023, será instituída a renda básica de cidadania universal para todos. Para isso, vamos precisar realizar uma reforma tributária e fiscal onde as pessoas com maior riqueza e fortunas vão perceber que, ao contribuírem para que eles próprios e todos os demais brasileiros vierem a receber a renda básica, nós vamos ter um país com muito maior qualidade de vida, muito maior percepção de solidariedade, de fraternidade. Estaremos atendendo muito mais as recomendações do Papa Francisco, que está reunindo jovens de todos os países do mundo para um encontro em Assis sobre a economia de Clara e Francisco, encontro onde estarão também inúmeros laureados com o Prêmio Nobel, Amartya Sen, Joseph Stiglitz, Muhammad Yunus, Desmond Tutu, laureados com o Prêmio Nobel de Economia e da Paz. E, de tal maneira, a podermos viver num mundo com muito maior grau de felicidade, de segurança. O Papa Francisco tem dito: vamos colocar em prática os instrumentos de política econômica que possam significar a realização da justiça para que haja paz dentro de cada país e dentre os países, colaborando assim também para a paz no Oriente Médio, lá entre as duas Coreias, entre o Afeganistão e todos os demais países, entre os talibãs e todos os demais habitantes do planeta Terra. Muito bom. Senador. Um manifesto. É o manifesto, o primeiro manifesto presidencial. Senador, muito obrigada por ter vindo até aqui ao nosso estúdio virtual, né? O senhor é um dos personagens, se não um dos personagens principais, o personagem principal que povoa o imaginário brasileiro quando se trata de olhar para a política com carinho, com generosidade e com respeito. A nossa ambição aqui no Política ao Quadrado, e eu sei que é uma ambição audaciosa, é afastar das pessoas a noção da política como um fardo imposto e inevitável, e aproximar das pessoas a face da política como uma aliada desejável que ajuda e suaviza o nosso caminhar nessas trilhas do mundo que muitas vezes são extremamente ásperas, né? Então, nada como ninguém para personificar essa metáfora como o senhor. E a gente falou muito aqui no programa hoje, o senhor falou muito sobre utopia, né? Sobre sonhos, sobre leveza, e tem um filme do Andrei Tarkovsky, que é um diretor russo, que ele tem uma passagem muito bonita, que acho que cabe aqui no nosso contexto, porque muitas vezes, às vezes a gente lê algumas críticas em relação ao senhor no seguinte sentido, tipo, o Suplicy deveria ser mais duro, ele não deveria ter baixado a cabeça para isso ou para aquilo, né? E eu sinto que eu já conheci o senhor há muito tempo, de tanto tempo que faz que o senhor vive no meu imaginário. Então, eu quero pegar essa passagem do filme e ler aqui para a gente, que é a seguinte, abre aspas.
Deixe que eles acreditem neles mesmos e se tornem vulneráveis como crianças, porque a leveza é gigante e a força não tem valor. Quando um homem nasce, ele é suave e flexível. Quando ele morre, ele é rígido e inflexível. A dureza e a força são companheiras da morte. A flexibilidade e a doçura são as expressões da frescura da vida. Um beijo, Suplicy. Um beijo, muito obrigado. E no espírito do nosso diálogo, se vocês quiserem, a gente pode concluir com aquela canção que os povos do mundo saíram às ruas para pedir para acabar com as guerras do Vietnã e do Iraque, se vocês quiserem. Qual que é? Vai cantar pra gente? Eu tava com o meu violão aqui, ó. Eu tava até com uma outra música na cabeça, mas pode ser essa música que você tá pensando. É porque eu vi uma vez você cantando essa música aqui com o João e com o Supla. E o Supla também fez parte um pouco da minha adolescência. O João depois eu fui conhecer um pouco depois. Mas tem uma música que eu vi você tocando uma vez com eles, que eu tinha pensado em tocar ela, que também tem um simbolismo, que é aquela música chamada Father and Son. Father and Son, do Cat Stevens. Do Cat Stevens. Mas, de repente, vamos fazer assim, ó, você faz um trecho da música que você tinha proposto, e depois eu toco um trechinho do Father and Son. E eu fico só admirando vocês dois. Vou deixar você recitar cantando um trecho da música que você havia sugerido antes. Do Bob Dylan, então. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must a white dove sail before she slips in the sand? And how many times must a cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist, like the Brazilian people, before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bravo. Já tinha ouvido o senhor cantar, mas agora o senhor cantou aqui no nosso estúdio. Agora foi. Canta aí, Gê, também. Eu fui no show do Bob Dylan quando ele veio aqui ao Brasil, fui no show dele, tive esse prazer. Você estava lá? Fui no show de Belo Horizonte. Sim. Canta e a um outra do Cat pra... Stevens, que eu inclusive conheci o Cat Stevens através de ver o senhor cantando essa música com o Supla. Eu não conhecia antes, só que não conhecia a partir daí. Que é aquela assim, né? It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young.
That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I'm old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it is not easy to become when you found something going on. Take your time, think a lot, think of everything you got, or you will still be here tomorrow. But I'm happy. Essa é boa, né? Que lindo, gente! Parabéns. Amei. Conheci essa música através do senhor, então eu não podia perder a oportunidade de tocá-la aqui depois de encontrá-lo. Certo. Bom, vamos despedir da galera. Germano, por favor, faça as vezes, fale das nossas redes. Não, é isso. Muito obrigado, gente. Ó, Suplicy está aqui conosco. Sigam o Suplicy nas redes sociais, sigam o Política ao Quadrado nas redes sociais. Política ao 2, estamos no Twitter e no Instagram. Suplicy, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui conosco nessa noite de sexta-feira. O programa vai ao ar na segunda, então quem estiver ouvindo, gravamos 2 dias atrás. É isso aí. Um beijo, gente. Valeu. O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse politicaoquadrado.com.br. Ou se puder, faça um pix para politicaoquadrado@gmail.com. Apresentação Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto e Daniel Madeira. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Comunicação, Camila Neves, Gabriel Valentim, Matheus Henrique e Larissa Costa. Produção, Germano Neto. Eu.